Boa noite, boa noite. Boa noite, quem chega. Boa noite, geral. Eu já vou chamar aqui o André Damer, meu amigo, profundo amigo, que vai ser hoje essa pessoa da Botica Terapia. Calma aí que eu tô escrevendo aqui um troço e aí eu já chamo ele. E vamos ver como é que vai ser, a gente nunca sabe. Mas, aqui. André, segura rapidinho. André Damer. Um segundo, ó. Aqui. Eu já vou te chamar. Pronto, vou chamar. Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos chamar o André para uma sessão de terapia comigo, ou do que a gente quiser. Cadê o André? Ô, você aí. E aí, meu amor? Tá me escutando bem? Tô te escutando, você tá me ouvindo bem? Sim. Saudade, hein, cara? Saudade. A última vez que a gente se viu, você me fez. Ah, não, a última vez foi na sua casa, porque a gente se viu em Friburgo e você me fez um cheeseburger com cerveja. Você sabe que esse dia eu estava em quarentena em Friburgo, né? Foi Sim, no ano passado, aquele momento que a gente estava com muito medo, enfim. Eu fiquei sim. 6 meses com minhas filhas em Friburgo. E você foi a única pessoa que eu encontrei. Você lembra que a gente foi para um hotel, não? Como é que é o nome disso? Um chalé, sei lá. Um chalé, uma casinha, né, que tava ali, que você alugou, que vocês alugaram. Isso. E aí a gente se encontrou assim, acho que por meia hora, em lugar aberto, né? Sim, não, você tava ainda assim, eu acho que não sei se você já mudou os padrões, mas você botamos cadeiras bem distantes, né? Assim, tá certo a distância, mas eu não imaginava nem que você ia me aceitar ali rapidamente, mas estava precisando, né? É, mas mesmo assim fiquei com muito medo de morrer. Por conta do nosso encontro distante, né? É, Assim, cara, era um encontro. Eu me lembro que eu te recebi do lado de fora do chalé. Aí você sentou numa ponta da mesa, eu sentei na outra. Isso foi quando, Botica? Isso foi em julho do ano passado, foi. Foi há mais ou um ano menos. atrás. Mais ou É, menos há um ano. E aí tinha aquele medo, eu me lembro que a gente trocou várias mensagens, e aí você falou, eu acho que a gente pode se encontrar. Eu falei, mas eu não sei, porque eu estava em Friburgo com meus pais em outra casa, né? sim, Eu tinha contato com eles. E exatamente. eu me lembro que eu fiz para poder encontrar a Gabriela, a gente se encontrou nesse chalé. Foi E isso. aí foi a chance que eu tive de te encontrar também. Foi E rápido. a gente se testou no final, eu e a Gabriela, a gente se testou para poder voltar para o meu sítio e ver meus pais, sabe? Sim. Mas era um teste que na época era aquele de furar o dedo, e Aham. ele não tinha, assim, ele não tinha nenhuma chance de ser um teste válido, né? Ele era 60% de. Era o que É, tinha na época. é o que dava. É. Você continua com o mesmo tipo de medo? Você tem Cara, novos medos, ou perdeu medos, ou mudou alguma coisa de lá pra cá? assim, os primeiros 6 meses que eu fiquei de quarentena foram muito duros, né? Cara, no final eu tava enlouquecendo, né? Assim, eu sentia falta de coisas simples, não era de encontrar um amigo, né? Era tipo de dar um abraço em alguém. Sim. Foi muito duro, assim. E aí eu fiz terapia muito tempo online, né? Porque no Rio, quando o mundo era aberto, eu fazia terapia com um cara que tá até hoje comigo e tudo, mas que em algum momento ele falou: André, você construiu um jardim do Éden, ou seja, você está num sítio completamente fechado há 6 meses, né? Eu não recebia nem pizza, não comi em nenhum lugar, nem de fora, assim. Sim. Uma vida muito dura, né? Porque acorda, faz a comida das crianças, depois desenha, depois faz o almoço, depois limpa a casa, depois, enfim, durante meio ano, né? E completamente sozinho. E aí, nas conversas com ele, ele falou.
talvez você deva descer para o Rio de Janeiro. Aham. E eu Com o seu tive muita. terapeuta. Sim, sim. Eu acho que eu só estou no Rio de Janeiro hoje e vivo, né? Eu cheguei aqui em setembro, em 16 de setembro. Por E conta eu de ter conversado isso na terapia, nas suas sessões. mas assim, foi conversado muitas vezes, né? Se era seguro descer, se não era. A gente tinha pouca informação, né? No ano Sim, passado. E aí tem aquela coisa de lavar as comidas com álcool ou deixar as comidas 3 dias do supermercado num canto, né? sim, A gente sabe que hoje isso não é verdade, né? A contaminação por contato ela é muito, muito pequena a chance de acontecer, mas a gente não sabia. A gente seguia o que a Organização Mundial de Saúde, os cientistas sabiam sim. na época. Eu continuo higienizando as compras quando que eu faço. Não parei, É você mesmo, parou? Continuo. eu falei. Você foi na ciência total e é isso aí. Eu não Não, sei, porque eu vou manter. o vírus, a gente sabe hoje que a transmissão majoritária é pelo ar, né? E principalmente em lugar fechado, sem máscara, enfim. Então, Sim, é razoavelmente seguro você andar na rua, por exemplo, de máscara, né? Você usar uma PFF2, uma máscara de verdade, não essas de pano, uhum, tem uma margem de segurança muito grande, assim. Mas a gente não sim. sabia disso, né? A gente não sabia nada disso, na época não existia nem, acho que no ano passado, uma disponibilidade de você comprar uma máscara boa, por exemplo. O que eu sinto é que todo mundo que tem como se trancou muito mesmo, né, de início, e que agora, com mais informação e tal, deu alguma relaxada nesse sentido, mesmo podendo ficar em casa. Já tem alguma É, saída a mais. eu tenho uma situação difícil, né? Porque eu tenho duas filhas, elas perderam o ano letivo no ano passado inteiro, sofreram muito, né? Eu acho que todas as crianças sofreram muito durante a pandemia inteira, né? A minha filha menor de 5 anos, por exemplo, né? Uhum, Ela chegou num lugar em que ela perdeu a memória dos amigos dela de escola, sabe? E sim, aí ela não tinha mais nenhuma relação social com crianças da idade dela. Ela só tinha a irmã e os sobrinhos, que têm 9, 10 anos. sim, Isso causou mais vários velho. problemas, realmente mais problemas do que simplesmente se alfabetizar, né? Ela está atrasada hoje em dia. Eu tive até uma reunião hoje virtual mais cedo com a diretora da escola para falar sobre essas coisas. Sim, Mas eu, por exemplo, atualmente, eu desci em setembro, né, com muito medo, muito medo. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí na rua mesmo, quando eu cheguei, eu botei as coisas no carro, né? Tirei do uhum, carro e botei na minha casa, no Rio de Janeiro. E, enfim, fiquei trancado 10, 15 dias dentro de casa, ainda com as crianças e tudo. E aí, nessa conversa na terapia, o meu terapeuta, que é um ótimo, né? Ele está há mais de um ano comigo. Ele falou que em Friburgo eu tinha construído um jardim do Éden, né? Um lugar totalmente fechado, totalmente sem risco, e que com certeza nem eu, nem minhas filhas, nem meus pais ficariam contaminados, né? sim. Dentro daquele sistema que a gente fez totalmente fechado. Só que depois de meio ano lá dentro, eu estava adoecendo mesmo, assim. Eu precisei de ajuda. Eu falei, cara, eu estou sofrendo, eu preciso Mudar alguma saber o que. coisa. E aí a hora de descer, né, para o Rio de Janeiro, que era aquele monstro, né? Ah, vamos descer para o Rio de Janeiro, como é que vai ser? Eu me lembro que eu cheguei em setembro, e em outubro teve uma queda grande de casos aqui no Rio. Sim. Rio de Janeiro morriam, sei lá, 500, 600 pessoas por dia, depois 400, 300, e aí chegou um momento em outubro que morriam apenas, né, várias aspas, 60 pessoas. Aham. É, Foi aquela primeira queda, né? E aí foi o momento em que eu falei, não, eu vou sair de casa, né? E a primeira saída que eu dei de casa foi para pegar serigrafias que eu imprimi em Copacabana. E sei. eu não tive coragem de ir até Copacabana, sacou? Eu combinei com o meu impressor, eu falei com ele, não, vamos pegar na metade do caminho. Você tem o Eu me risco lembro, até metade, eu tenho o risco até metade. Divide o risco comigo. e ele tinha medo também, todo mundo, muito medo, né?
eu tenho medo até hoje também, mas é um outro tipo de medo, né, na verdade, assim. É isso que eu tinha te Eu, perguntado, como que os medos vão se adaptando e se transformando, né? Porque estamos em plena pandemia, tá bombando, né? O bicho continua pegando loucamente. ela, ela continua enorme, né? A gente está perdendo 2 mil brasileiros todos os dias. Sim, Enfim, os números, apesar da vacinação, os números desceram de 3.200, 3.500 para 2.000, né? Mas com certeza vai cair mais, né? A gente sabe disso, é questão de sim. tempo. Se o governo continuar vacinando, mesmo com essa ineficiência, incompetência do governo, eu acho que dentro de 2, 3 meses tem que cair, né? Não sei. Tem que, a princípio tem que. Me diz uma coisa, em relação ao seu trabalho, que você não em nenhum momento deixa de fazer, né? Eu te conheço, você todo dia, se eu não me engano, para trabalhar, né? Para criar. E além das tirinhas, claro, terem tocado nos assuntos e tudo mais, eu fico querendo saber de você como que isso mudou dentro de você mesmo, no processo de inspiração, não só no resultado, né? Você senta, quando você, por exemplo, estava no choque inicial da pandemia e tudo mais, e agora, como que é sentar para começar a ter ideia? E se ficou diferente, se tem alguma outra atmosfera que te consome? Assim, as pessoas que trabalham fora dessa área, elas têm um tipo de imagem, né? De que, então, como é que foi quando a pandemia começou? Você continuou fazendo o seu trabalho? A gente trabalha dentro da adversidade ou dentro do conforto, né? É um trabalho que não é um trabalho braçal, o trabalho de quadrinho diário, né, em jornal e tudo, mas existe uma romantização muito grande, assim, porque, na verdade, eu faço isso há 17 anos, né? E eu Uhum. publico em jornal há 14 ou 12, eu não me lembro mais, enfim, nem quero lembrar quanto tempo que eu comecei a publicar. Mas o fato é que todos os dias eu faço 2 tiras, uma para a Folha de São Paulo, outra para o Globo. E isso é meio que automático, né? Tem as coisas da vida, você tem dor de garganta, você fica deprimido, você perde um amigo ou um parente, mas é um trabalho muito parecido com jornalista, né? Com jornalismo. Você tem que fazer para o dia seguinte. Sim. Então, claro que tem dias que você acorda doente, tem dias que você está de ressaca, tem dias que você está triste, mas acaba que sai, sabe? Sim. Mas então você está dizendo que, na verdade, já tem um dispositivo seu dessa rotina e tudo mais que não se modifica por conta desse quadro inédito na sua vida. Assim, você continuou sentando para fazer as tiras sem ter uma sensação nova no ato de esforço, de trabalho, isso não É, mudou. É tipo, vou sentar e vou fazer as tiras. eu acho que o que mudou, na verdade, dentro do que aconteceu no ano passado, né, e a quarentena totalmente fechada, que eu acho que já mudou um pouco, né? Tem gente Uhum, ainda dentro de casa, muito dentro de casa, e com razão também. claro. As que podem ficar dentro de casa, tem que ficar dentro de casa. Eu posso e não posso, né? Eu tenho coisas Uhum, para fazer na vida também. Eu sim. recebo supermercado em casa, mas às vezes eu vou ao mercado também, enfim. Boto máscara e vou. O que acontece, o diferencial do ano passado, né, é que aquele conforto da classe média burguesa, né, da empregada, da babá, aquela porra toda sumiu, né? Acho que foi a primeira vez que os brancos fizeram faxina nas próprias casas, né? Lá com a própria roupa. Lavar a própria roupa, limpar a própria privada, é uma coisa É, engraçada, porque eu realmente sempre fiz isso, desde que eu fui sim, morar sozinho, garoto, né? Mas claro. ah, em algum momento, a classe média ficou com medo de receber os empregados, né, essa classe que realmente se desloca dentro de ônibus e metrô. Não é uma E questão, não uma questão de consciência e nada, imagina, nada de vai, consciência, é vai medo, né? uma doença aqui para casa, né? Ou esse medo, ou o contrário, que é tão bizarro quanto, né? Que é continuar pedindo para a pessoa
fazer o trajeto dela. É porque, assim, tem esse lugar, né, que quem tem condições, pode muito bem continuar bancando, pagando as pessoas para ficarem em casa, né? Para não Não, virem até alguns super ricos com certeza pagaram pessoas para não sair da casa deles, ficar trancada lá que nem ficar dentro da escravo, casa. E agora você mora aqui comigo para continuar lavando a minha casa. lavando louça e limpando minha privada. Mas a grande parte da classe média falou: eu tenho medo da empregada, né, da babá se deslocar e contaminar a minha família, meu pai, meu filho. É, Então teve uma coisa engraçada no ano passado, que foi a primeira vez que a classe média acordou todo dia e lavou roupa, fez faxina e teve que trabalhar e cuidar das crianças. As crianças não iam mais à escola, né? teve que experimentar uma vida. É uma vida que, na verdade, milhões de pessoas levam, né? Que assim, não tem com quem deixar. Claro, As pessoas mais pobres, imagina. as pessoas mais pobres, quando vão trabalhar, elas não deixam o filho com babá. Não tem uma Não, babá para deixar o filho, nem uma escola, às vezes, né? Fica com o irmão mais velho, assim, que tem 10 anos de idade, 8, sei lá. fica aí do jeito que der, se não tiver alguém para dar uma força. É. Isso também já é bem antigo, não, né? Já é de sempre. E a vida que eu levava, né, antes da pandemia, que era basicamente uma vida de burguês, de classe média, né? Chegava a babá na minha casa e eu falava: ó, eu vou pro ateliê desenhar, e aí ela cuidava das crianças, dava comida e levava no colégio. Quando eu chegava em casa à noite, tinha comidinha pronta no fogão, assim, Olha carne que moída, brócolis, cenoura, né? Que um ela luxo fazia e deixava. completo, né? É uma coisa muito de burguês mesmo, que é o que eu sou, né? Eu sou uma pessoa de classe média, enfim. Sim, E aí eu sei que isso aconteceu com todos, né? Assim, que as pessoas falaram: ah, eu vou ter que viver por minha conta, sozinho, enfim, e dar conta de tudo. Cara, é uma coisa impressionante, né? Porque no mundo das pessoas que não são da classe média, né? Isso sempre foi assim, né? Elas trabalham o dia inteiro e ainda tem que lavar roupa, comer, fazer a comida, perdão, claro. deixar as crianças com alguém, que é uma tia ou irmão. Então, uma coisa interessante do ano passado foi que a primeira vez que eu vi branco de classe média, né? Gente com que profissional liberal, publicitário, lavando roupa, Que nunca teve fazendo o comida. básico, assim, né? Para sua própria vida, sua própria casa, seus próprios filhos. Tem gente que É. nunca lavou louça, né? Nunca limpou um banheiro na vida, né? Nunca lavou Então, a privada. essas, assim, se der para a gente enumerar rapidamente algumas mudanças típicas de classe média em pandemia, ou tirando as pessoas mais tranquilas que sempre fizeram, souberam como que se faz o básico, né? Limpar sua própria casa, fazer sua própria comida, cuidar dos seus próprios filhos, né? Não é nem Básico. mais tranquilo, né, Botica? É assim, depois que você chega num lugar de dinheiro e conforto, você não quer mais lavar a tua privada, sacou? Você paga Sim, uma pessoa para lavar. E aí, se você cozinha, você só cozinha por esporte, né? Porque você quer fazer um prato para os teus amigos uma noite. Agora, esse dia a dia não está na vida burguesa de classe média, né? De lavar roupa, pendurar roupa, lavar o banheiro, não é comum, limpar né? a sala. Não é Não é nada comum. comum. Tem uma pessoa que faz isso, né? Isso é uma coisa muito brasileira, né? Sim, Você, você vai nos países, tipo, você vai na Dinamarca, por exemplo, as pessoas não têm dinheiro para pagar uma pessoa para limpar, entendeu? Porque é um serviço claro. caro, entendeu? E não tem É. mão de obra para isso, assim. E que Essa é faz uma muito herança, sentido ser caro, né? Faz muito sentido ser claro, pô. bastante caro, né? Qual é o serviço mais caro que devia ser no mundo, assim, né? Eu não acho que é trabalho intelectual. Acho que devia ser o cara que faz asfalto na rua, devia receber melhor que todo mundo. A O pessoa cara que que vai limpa. até a sua casa fazer a sua comida, limpar o seu banheiro, Se o também, capitalismo tivesse lógica mesmo, né? o cara que limpa a privada e o gari, né, receberia mais que todo mundo, assim, porque é o trampo mais escroto, assim. Ó, aqui a Thalita Leoni tá puxando uma parada importante. Ela falou, aliás, deixa eu lavar a louça. Esse papo de não lavar a privada que pode pagar é muito colonizador. Quem diria, Damer? Não, é verdade, mas É isso eu não verdade. estou falando. A gente tá Eu aqui não dois estou classe falando de média uma coisa. falando, tirando Não, eu ondinha. uma herança colonial mesmo, assim. Sim. Em países como a Dinamarca, você não tem as pessoas que
para limpar. E são pessoas que são profissionais liberais, de classe média e tudo. Não existe esse serviço assim. Na Suécia, na Dinamarca. Eu não estou falando que, enfim, que isso é o correto. É uma herança, uma estrutura de Brasil mesmo, sabe? Que é parecida com outros países, né? Enfim, que não, Sim. mas eu achei interessantíssimo isso, né? Que no ano passado as pessoas viram como é um trabalho árduo o que faziam esses faxineiros e babá e porque a maioria das pessoas de classe média levanta de manhã, chega a faxineira ou chega a babá ou sei lá quem, e eles falam tchau, tô indo pro trabalho. Aí passam 8 horas na rua, chegam 8 horas da noite, ficam um pouquinho com os filhos e acabou, entendeu? Você É, não tem nem, inclusive você não tem nem contato com os filhos direito. Inclusive, eu passei 6 meses muito próximo das minhas filhas, sabe? Que eu não tinha antes, no ano retrasado, né? Eu trabalho muito, né? Eu saio de casa normalmente 7 horas da manhã e volto 5 horas da tarde do trabalho. E, de repente, o mundo ficou de cabeça para baixo, sabe? E uhum. essas coisas não eram mais possíveis, assim. Eu achei interessantíssimo. De tudo que a gente passou e ainda está passando, né? Porque não acabou ainda, a gente não pode, inclusive, conversar como se já tivesse acabado, porque não está nem perto do fim, assim, né? Eu acho que, É. enfim, as pessoas estão se vacinando. Eu tomei já a primeira dose de vacina, me sinto mais seguro, inclusive. Esses dias eu fui passear com o cachorro, andei 2 quadras com o cachorro e botei a mão no rosto e não tinha máscara. Não, nem, Aí eu falei, nem caralho, viu. pô, mas isso, eu falei, nossa, eu tô que nem um negacionista no meio da rua sem máscara, que eu esqueci de botar máscara e não vi que estava sem. Claro, claro. Mas isso é porque o meu inconsciente já está dizendo, você está mais seguro um pouco. Mas na verdade é para continuar usando máscara, é É um óbvio, né? vacilo. É um vacilo, claro que é um vacilo. Esqueceu. Porque mesmo que eu esteja vacinado, eu posso pegar alguma coisa branda, assintomática, e passar para pessoas que não estão vacinadas e elas morrem, entendeu? Claro. Então ainda é necessário até que exista imunidade de 70, parece, por cento da população, ainda é necessário que a gente proteja os outros mesmo vacinados, sabe? Sim, sem sombra de dúvida. Agora me diga uma coisa. O que você faria se você tivesse pudesse estar com o presidente, você e ele só? O que poderia acontecer? Você diz assim, num quartinho, Num quartinho que você botou ele. Ou que te entregaram. eu não sou do grupo da violência, né? Eu não sou, eu já abandonei isso há muito tempo. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que só o mundo só ia melhorar com a revolução de sangue. Sim, Essa coisa de capital e trabalho só seria derrubada com violência, né? Mas eu não faria mal nenhum a ele, nenhum. Não, não, talvez nem agressão verbal, porque eu acho que o dele vai se resolver na justiça. Eu confio na justiça, né? uhum, E acredito que ele vai responder pelas omissões e pelo comportamento. Ah, os que pedem, né, a violência e os que pregam a guilhotina e essas coisas, é, isso está muito longe de mim, mas eu entendo os que querem isso. sim, Só que eu não sou do grupo que acredita mais que a violência é uma forma de mudar o mundo, de sabe? resolver, sim. Mas olha só, a minha pergunta não foi para induzir uma resposta violenta. É realmente o que você imagina agora, rapidamente, que papo você teria, ou se teria papo, ou como Pô, você mas se ele imagina. ele é um bronco, né? E aí o É, que que eu poderia falar para ele? Falar, faça terapia, porque você já mostrou várias vezes que você tem raiva de mulher, que você é uma pessoa ressentida, que você é uma pessoa violenta, que você gosta de arma. Eu não sei, eu não tenho nada para falar com ele. Nada, nada, nada. você não tem um assunto para ele, assim, para trocar, É, né?
não acredito que ele seja capaz de aprender nada a essa altura da vida, com a idade que ele tem, enfim. Sim. Talvez, Talvez ele... talvez seja bom um silêncio, então, com o olhar. Não falar, É, só olhar. porque o que eu acredito é que eu acredito que houve crime, né? De responsabilidade várias vezes e crime no andamento da pandemia. Ainda não aconteceu um julgamento, nada, mas através da CPI a gente sabe que, no mínimo, ele deixou de comprar vacina antes, né? E isso acarretou na morte de milhares de pessoas, assim. Claro. Ah, isso não quer dizer que eu queira queimá-lo numa fogueira. Eu não quero isso de jeito nenhum. Sim, Mas sim. eu quero que responda em tribunal, né? Como qualquer pessoa que causou sofrimento ou dano a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Que é muito pior, né? Que é uma quantidade enorme de pessoas. Eu acho que ele tem que responder isso em tribunal. Se isso vai acontecer ou se não vai, se vai ter, se esse processo que a gente está vivendo agora de impeachment vai andar para frente ou não vai, a gente vai ver daqui para frente, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã no Brasil desde 2013. Eu não sei se você percebeu, a gente Sim. está há 8 anos vivendo instabilidade política e social que parece que não tem fim, né? Eu, inclusive, acredito que o Brasil é um país muito forte, porque 8 anos, desde que derrubaram a Dilma, passando pelo governo Temer, as reformas trabalhistas que ele fez, enfim, e a chegada Sim. da extrema-direita ao poder, junto com uma pandemia, eu não sei como é que ainda não se esfarelou tudo, sabe? No sentido de uma guerra civil ou de uma Sim. convulsão. A gente Mas sabe que... o Brasil é muito forte nesse sentido, entendi perfeitamente. Porém, tem esse paralelo que vem desde sempre, né? De uma guerra que nunca parou de acontecer, né? E de um genocídio que nunca deixou de existir também, né? E aí, claro que isso também gera essa ideia de força, mas o tempo inteiro existe um genocídio em curso, né? Racista, Não, e há muito homofóbico, tempo, né, Botinho? desde Você conversa com essas pessoas na Maré, as mulheres lá da Maré, eu tive a oportunidade de conversar com algumas. Elas acham graça, né? Quando a gente fala, não, a democracia está em perigo, tem que restabelecer a democracia. Elas falam, amigo, desde que eu nasci, não existe democracia onde eu vivo. Pois Os é. direitos, né? O direito de caminhar à noite, o direito de andar por aí, assim, se você é pobre, negro, da Não, o Maré direito ou a do... tudo, né? O direito a tudo, né? Ao básico. Né? direito, Não rola. o documento não vale nada, né? Uma violência de Estado que já existe há muito tempo. Não é dos anos 90, é dos anos 80, sabe? E o que está acontecendo agora, na verdade, que eu acho, é uma institucionalização, a chegada ao poder desse tipo de violência, sabe? Claro. O guardinha da esquina. Ué, se você pensar que é uma milícia que está presidindo, que está no topo, então realmente é a chegada da violência no poder de uma forma extrema, né? Eu acho engraçado porque assim que o Bolsonaro se elegeu, eu recebi telefonema de vários amigos, né, que, enfim, músicos ou artistas ou pessoas do meu meio, classe média, né, intelectuais ou artistas, sei lá. Não, você tem que tirar passaporte porque a coisa pode ficar ruim, você tem que fugir. Se precisar fugir, você tem que estar preparado. E aí é também engraçado, né, porque é a primeira vez que a água bate na bunda de novo, né? Dessa classe média que nunca sofreu nada. Se eu andar de noite e um policial me parar, eu vou falar, boa noite, Sargento Campos. Aí ele vai falar, caralho, esse cara sabe falar português e usa óculos e é branco, E então é eu não posso branco. bater. E é branco. É, Mas, na verdade, esse tipo de violência, né, que a gente sentiu medo agora com a chegada da extrema-direita ao poder, ela sempre existiu, com os mais pobres, com os negros, sabe? claro. Oh, Chega a ser engraçado, né? Que agora a classe intelectual,
os grupos, enfim, né, do lugar onde eu vim, né, os artistas e tudo, falem, nossa, a democracia está em risco. Não existe democracia há muito tempo, há 40 anos não existiu, né? Até porque depois da abertura, em 85, né, não se fez uma revisão do que aconteceu, como se fez na Argentina, por exemplo. Na Argentina, as Sim, pessoas não ficam falando tem que fechar o Congresso, e você não vê general de pijama pedindo para fechar o Congresso ou o Supremo, sabe? Porque lá as sim, pessoas pagaram pelos crimes que cometeram durante a ditadura. Aqui não sim. aconteceu, né? Aqui, pela lei da anistia, que anistiou inclusive os dois lados, né? Fez com que a gente não fizesse uma revisão Uhum. do que aconteceu na ditadura, como a gente não fez uma revisão do que aconteceu durante a escravatura, durante o período colonial. Então, no Brasil, as coisas mudam, mas ninguém fala. E aí, o que aconteceu? Quem são os culpados? Senão isso se repete. A gente tende a repetir a história, como está É. acontecendo agora. A Dilma começou a fazer. E claro que o Temer e o Bolsonaro na sequência já botaram para baixo esse levante da Dilma quando ela fez ela fez, né? Eu não vou conseguir falar sobre isso, mas ela fez uma equipe para dar o troco da questão da ditadura toda, né? Mas isso já Porque caiu. eu acho que quando a Dilma vai para o segundo mandato dela, né, você vê que imediatamente quando o Aécio diz eu não vou deixar que ela governe, e aí começa em 2013 as passeatas, eu acho que na verdade antes disso a gota d'água para as elites do Brasil falarem não, chega, a gente não consegue mais viver com isso. Foi a questão do e-social, ninguém me tira isso da cabeça. Quando as domésticas, né, as empregadas, as faxineiras começaram a ter direito trabalhista, e aí você não podia mais manter na sua casa durante 6 dias da semana uma pessoa dormindo num quartinho com uma televisão, entendeu? Uhum. Porque você teria que pagar por isso. Foi muito mais do que os pobres andarem de avião, sabe? Existe dentro desse ressentimento todo, eu acredito assim que existe não só uma raiva aos pobres, né, que isso sempre aconteceu assim, né, sempre existiu no Brasil um problema com as classes, né, entre as classes assim. Uhum. Mas eu acho que a gota d'água, ninguém me tira isso da cabeça. Foi a legalização do trabalho das empregadas, sabe? Que aí Ah, sim. a classe média falou: como assim? Eu não vou mais poder botar uma empregada na minha casa de segunda a sexta, dormindo num quartinho, e ela só vê domingo a família dela e os filhos. Agora eu vou ter que pagar por. Por É uma isso. coisa muito séria. O Brasil vai precisar passar limpo muita coisa, né? Assim, todos têm direito ou não têm direito, né? Porque enquanto era uma democracia que a classe média falava, viva, podemos falar qualquer coisa, tá tudo bem. E aí, do outro lado, você vê na Maré e no Alemão as pessoas mais pobres, os negros, sem nenhum direito. O documento deles não vale nada. Apanham, entram nas casas sem mandato, matam. E aí, de vez em quando, eu vejo na imprensa falando: mas matou um inocente, como se isso subentende que você pode matar criminosos, sabe? Uhum, uhum. Não, ainda não é assim, não tem pena de morte no Brasil. Então Mas tem se você quer é ver, que você nem luta. a lei do abate, né? Que o pessoal no estado do Rio quis passar, né? Que é justamente lei do abate. Você pode, se o policial se sentir ameaçado, ele pode atirar, né? Isso tem a ver com a política do Witzel, né, que na verdade era um bolsonarista Witzel. é, e também com essa ideia do bolsonarismo, porque eu acho que o Bolsonaro ele vai passar. Eu acho que ele não vai se reeleger, por exemplo, no ano que vem. Posso estar queimando a língua. Né? Mesmo com Não sei. crescimento econômico, vai ter no próximo ano algum
algum crescimento econômico perto da recessão que a gente viveu, eu acredito que ele não vá se reeleger. Mas o problema é o bolsonarismo, né? Que ele existe mesmo, né? Ele veio para ficar. Não é um projeto de 4 anos. O bolsonarismo não é um projeto de 4 ou 5 anos. Não, ele não veio para Ele ficar, ele veio para acordar, eu acho, né? é, Algo que veio, sempre e esteve. veio Pra... para acolher uma classe de pessoas que se sentiam oprimidas, né? Pelos anos de progressismo no Brasil, Não representadas, né? não representadas. E aí você tem as cotas raciais, por exemplo, na universidade, e aí você vê que o ressentimento das pessoas, esse negro está roubando o meu lugar na faculdade, sem nenhuma consciência histórica, né, de reparação. Imagina. A gente sabe a importância das cotas, sabe? A gente Uhum. sabe que não é para durar 50 anos, mas que você precisa reparar. Não existia negro na universidade. É difícil encontrar até hoje um médico, um dentista, um advogado negro. Você não Quando vê. você, eu sei que você se formou na PUC, Rio. Quando você entrou na PUC, quantos negros você lembra Então, na de PUC alunos negros? ainda tinham na PUC, antes de existir a cota, Em que ano que era? Quando você entrou na PUC, qual ano foi? eu entrei em 94. E ainda assim, em alguns, na sociologia, na história, você tinha negros estudando lá com bolsa. Na PUC existia isso. Eu estudei na PUC com bolsa também. Ah, então você ainda via um negro ou outro na universidade, mas era assim, claro que minoria total, né? Mas justamente, olha a sua fala, né? Você via um negro ou outro Ou outro, uma coisa muito pequena. campus acadêmicos, né? Ainda mais a PUC do Rio, que é uma escola de elite, né? Ainda hoje, por exemplo, a minha filha estuda numa escola, as minhas duas filhas, numa escola que é muito cara, de elite branca mesmo, assim. Você não vê negros na turma. E você não tem questões com isso? Assim, você Claro não... que tenho. Já falei isso em reuniões de pais, né? Os filhos dos funcionários ainda são contemplados com isso. Mas é uma questão, assim, né? Não, e também por que não, por exemplo, eu e Ana Maria, né? Minha companheira aqui, minha companheira, das nossas filhas. Quando a gente saiu do Rio de Janeiro e veio morar em Friburgo, as nossas filhas entraram, a gente veio para essa cidade por conta de uma escola pública que tem um perfil curioso, porque tem um lance Waldorf, É uma ótima escola, que é uma ótima escola, mas o Waldorf também, se for pensar, vem de uma alemã branca e tal. Mas independente disso, é uma escola pública. Então, a princípio, ela está para o encontro, né? Para todos nós termos os filhos lá. E quando a gente botou nossas filhas nessa escola, aqui em Friburgo, a gente provavelmente, a gente já falou muito sobre isso, não tenha interesse mais, se fosse o caso de voltar para o Rio de Janeiro, ou aqui mesmo em Friburgo e tal, em ter nossas filhas em escolas particulares. Porque, como é público, tem sempre uma questão que faz muito sentido existir, de faíscas que surgem porque tem a comunidade carente na escola, e como tem esse lance Waldorf, tem muitos pais e mães que vêm do Rio de Janeiro, vêm de sei lá onde, por conta desse perfil da escola, né? E é claro que para a escola funcionar direito, e não consegue funcionar direito 100%, precisa da presença dos pais e mães em ação de verdade, assim, todo mundo que tem, presentes lá, né? que tem disposição trabalha mesmo pela escola, senão ela não consegue ir adiante, a prefeitura não dá o suficiente, né, assim, para Claro. o que a escola pretende. E a gente entendeu que as discussões que acontecem dentro da escola de pais e mães, que muitas vezes falam: por que você está aqui com as suas filhas? Porque você chega com um carro aqui na porta e você é esse branco que eu sei que você tem
uma vida tranquila, assim, você não precisaria Mas você disso e nem tal. tem uma vida tranquila que eu sei, né? Você Não, nem mas tem eu uma estou vida. É falando, uma mas eu estou pessoa. falando, mesmo que seja difícil pagar as contas, e as contas para o jeito de vida que a gente tem, o abismo social continua, né? Faz Continua. muito sentido essa É pergunta. incomparável com das pessoas que realmente Isso. precisam, né? E é claro que isso gerou várias reflexões na gente, né? E uma delas que é muito clara é que se nós, classe média, burgueses, papapá, que somos, não pudermos entrar justamente no ensino público com os nossos filhos para deixar tudo equilibrado, a coisa talvez não ande também, sabe? Eu acho que faz sentido É. todo mundo estar junto no ensino público, para aí sim todo mundo poder Porque lutar e criar uma. esse processo de sucateamento do ensino público, né? Você pegar nos anos, sei lá, você tem algum momento em que a escola pública, que a classe média abandona a escola pública. Hoje você tem duas escolas no Rio de E Janeiro públicas que a classe média está presente, que é o Pedro II e o CAP da UFRJ. é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Por que Não os tem nem pais e papel mães. higiênico. Por que você não pensa nisso? Eu não estou te falando o que fazer com a sua família, mas Não, não é isso já interessante foi pensar, escrito vamos botar também nossos muitas filhos na vezes. escola pública e aí todo mundo batalhar para juntos, né? Todas as camadas Exatamente. estarem Assim, juntos para elevar os olha, Botica, por níveis exemplo, você pega o SUS, por exemplo, ele ainda é grande, funciona, sabe? Se eu for hoje atropelado no Rio de Janeiro ou tomar um tiro, eu vou para o Miguel Couto. E no ainda Miguel está Couto estão os com todas melhores. com todas as rasteiras que tem tomado, né? Não, com toda a precariedade, o Miguel Couto ele é especializado, inclusive, se você levar um tiro, o melhor lugar para você ir não é para o Copa d'Or, é para o Miguel Couto. É onde as pessoas tiram bala das pessoas todo dia no Rio de Janeiro, sabe? Uhum. O que acontece? Quando a classe média deixa de usar o serviço público, que foi sucateado, a escola, os hospitais públicos, é o primeiro passo para você falar, para nascer um Copa d'Or, para nascer as escolas particulares. E aí, cara, quando nascem as escolas particulares, onde a elite fala, aqui se ensina bem inglês, matemática, português, o sucateamento do ensino público vai por água, vai embora, sabe? Começa a acontecer de maneira grande. Essa luta do ensino público, assim como da saúde pública, né, do SUS e tudo, precisava acontecer dessa maneira, né? Que era a classe média falando: eu não tenho mais dinheiro para pagar a escola pública, escola particular. Cara, uma escola particular no Rio de Janeiro custa no mínimo R$ 1.800, sei lá. Escola de Eita. 3.500, escola de 6.000 e tem escola de R$ 10.000 no Rio de Janeiro. É claro que se as pessoas que fazem opinião pública, né, que é a classe média, basicamente, né, as pessoas que, se elas estivessem usando dos serviços públicos e reclamando e atuando dentro das escolas, em algum momento os governos e as prefeituras e os estados falariam: a gente tem que melhorar as escolas, sabe? Isso me parece óbvio. Foi discutido E muito. também tem uma coisa bizarra aí nisso, né? Que é a gente está considerando, e que realmente parece que é, infelizmente, isso. O que a gente está falando? Que se a classe branca, média, burguesa para cima entrar, aí sim vão escutar as necessidades da escola pública. E Olha tem uma coisa olha maior. que bizarra, né? E tem uma coisa maior, que é entender que o nosso dinheiro, né, investido no Estado, em impostos e tudo, para fazer um projeto coletivo, sabe, de educação, de saúde, Aí que sim, né? é melhor para todo mundo, porra. É melhor todo mundo educado. É óbvio que é melhor todo mundo educado. É melhor para a economia, é melhor para a parte social, a questão da violência, sabe? E aí não existe uma bandeira que vem da classe média ou dos formadores de opinião, né, os jornalistas. Você não vê as pessoas batendo nessa tecla de escola pública.
de transformar a escola pública num lugar de excelência, a universidade pública, que sofre pra caralho. Imagina a UERJ, ameaçam fechar a UERJ todo ano. Imagina, A cara. a UFRJ você não tem verba para nada mais, sabe? Ó, eu vi um vídeo esses dias, eu vi um registro do Darcy Ribeiro esses dias, falando do projeto do CIEPS e tudo mais, e ele é bem impressionante, porque é isso que a gente está falando do agora, porém é o Darcy Ribeiro lá, implantando a ideia do CIEPS, que é foda, eu acho assim, muito da pesada, e ele, audiovisualmente falando, ele tá assim, primeiro com um plano fechado nele, falando sobre o CIEPS, apresentando de uma forma super sempre, né, coesa, papapá, e de repente abre o quadro e ele fala assim, olha só, esse projeto, a gente tá, eu não lembro agora o tempo, mas ele falou que eles estavam já praticando, né, o CIEP já sendo construído, já tendo aula e tudo mais, já tinha, sei lá, 4 anos ou 3 do projeto do CIEPS, e aí ele mostra um terreno gigantesco com alguns prédios já não utilizados, entendeu? Com uma coisa em curso, tipo, olha só, já virou sucata, a gente estava tentando fazer... Sucatearam o projeto, né? Já lá. Construíram no Rio de Janeiro quase 500 CIEPs, né? As pessoas mais novas não sabem o que é isso, mas era um projeto do Darcy Ribeiro, junto ao governador Leonel Brizola, na época, de você ter educação, você leva a criança de manhã, ela toma café da manhã, tem aula pela manhã, almoça, vai ao dentista, vai ao médico. Tinha piscina no CIEPs. Isso é inconcebível hoje. Você ter uma discussão inconcebível. Você fala assim, não, tem que ter escola para as crianças, escola pública com piscina. E é óbvio, Botica, que tem que ter piscina nas escolas públicas. Sim, tem que ter tudo. Com as escolas dos mais ricos, sabe? O que acontece é que esse projeto, obviamente, não foi sucateado, né? Enfim, o Leonel Brizola sofreu uma campanha gigantesca, né? Violenta de mídia e tudo. No final da carreira dele, não conseguia se eleger, inclusive, assim, mais, né? Ele foi um inimigo, né? De grupos muito poderosos, assim. Sim. Mas o que eu fico falando é que, porra, eu acho que existe um lugar ali de entender que a saúde, como a gente viu agora, que a gente precisa do SUS, sabe? E todo mundo precisa do SUS, por exemplo. Se um dia você estiver num bar e quebrarem uma garrafa na tua cabeça, ou se você for atropelado, ou se você tomar um tiro, o primeiro lugar que você vai é para o Souza Aguiar. Sim. E esse lugar tem que estar funcionando, cara. Claro. É óbvio, né? Se você chegar com um buraco na barriga, você tem que falar assim, cara, eu preciso. Eu me lembro que eu furei meu pé uma vez quando eu tinha 18 anos, saindo da praia, eu acho. E aí eu fui pro Miguel Couto, e aí fui atendido, tomei antitetânica, fecharam o meu pé, limparam, enfim. É o primeiro lugar onde se atende, assim. Não é à toa que funcionários públicos de todas as camadas e ordens, no sentido de quem está, das enfermeiras, das professoras e professores, qualquer pessoa que esteja nesse lugar, realmente faz sentido a gente chamar de herói e heroínas, né? Porque não estão em condições plenas de Nunca estiveram. Dar esse serviço essencial e que seguem servindo, né? Servem prestando esse serviço, né? E essa caminhada, né, a gente vê um movimento para acabar com o funcionalismo público e com a estabilidade do funcionalismo, só é possível denunciar o escândalo de corrupção que a gente está vendo agora, porque era um funcionário público de carreira. Se ele fosse terceirizado, ele não poderia falar nada.
Ele Que vê a a reforma corrupção. administrativa é para eles não existirem, né? Óbvio. É para corrupção, porra. Porque um funcionário de carreira que não pode ser demitido, ele pode chegar e falar assim: olha, está acontecendo alguma coisa aqui. E fala para o TCU, o Tá Tribunal de Contas da União, e errado. denuncia. Quando você tem vários terceirizados, que é o que querem fazer do Estado mínimo, você tem pessoas que podem perder o emprego se abrirem a boca, sabe? Sim, Então é importante saber isso, que a importância de entender que o Estado, ele serve ao Estado, mas os governos passam. Você tem um governo, depois você tem outro governo, depois outro governo. O sim, Estado fica, né? O Estado ele é constante. Mas os governos mudam. E o funcionalismo está lá passando pelos governos. E cuidando do Estado, sabe? Zelando pelo Estado. Assim. O que sim, está acontecendo agora é que não querem reduzir o Estado num tamanho em que podem roubar, e se alguém falar alguma coisa, é demitido. Por que esses servidores que estão denunciando os escândalos de vacina puderam denunciar os escândalos de vacina? Porque tem estabilidade. Estabilidade de emprego. Não vão para a rua. Imagina uhum, você terceirizado do Estado falar: ah, tem um contrato ilegal aqui na compra de vacina. Você vai para a rua. claro. A ideia do pessoal lá, dos monstros, é essa, né? Conseguir se cercar. Agora, você falando isso me lembrou, e que não é o mesmo caso, claro, porque é com você, mas me lembrou no começo da pandemia de você me falar alguma coisa assim por conta do seu trabalho, de como você fala as coisas sem. É, expõe muitas verdades, sei lá se dá para falar assim verdades, mas como você não, a princípio, pelo trabalho, não tem medo de expor vários esgotos e coisas assim, eu lembro de você me falar algo como ser agredido num sentido de perseguição por você estar fazendo as suas tiras e tudo mais, botando a boca no trombone, e você achar que talvez tenha sido agredido por conta do seu trabalho. Você lembra disso? É real ou eu estou inventando? Eu não lembro ao certo, como você falou, eu sofro agressão todo dia, né, em rede social. Isso é normal para mim, já acontece há muito tempo. Eu não sinto medo, né, porque tem pessoas que escrevem: ah, eu sei aonde você vai lançar seu livro, eu sei como achar seu endereço, sei lá. Ameaças, ameaças. Se você recebe ameaças. Mas eu nunca fui na polícia ou chamei advogados para falarem, ele me ameaçou, né? Porque eu acho que tem uma coisa de. A gente está vivendo um momento de perseguição política que é maior do que essas questões que a gente vive e sempre viveu de treta na internet. Assim. A gente está vivendo um negócio que é é institucionalizado, né? Tem grana por trás para atacar você. Sim, A gente sabe que existe um esquema que paga tecnologia para movimentar robôs para te difamar, para destruir a tua vida, para te atacar. Enfim, fizeram isso com Caetano Veloso, fizeram isso com várias pessoas, assim, né? sim, Então, isso vai ser investigado, né? Está sendo investigado, e quem sabe algum dia essas pessoas vão responder por isso, assim. Porque você não pode usar dinheiro para movimentar com tecnologia um sistema de milícia virtual para atacar pessoas, sabe? Destruir a reputação de pessoas, assim. Eu claro. até nem fui atacado perto de outras pessoas. Pô, Jean Willis foi muito atacado. Ele foi Sim. embora do Brasil. O Jean Willis foi embora do Brasil. Foi o Agora eu primeiro. lembrei disso, agora eu lembrei disso, que você me falou algo assim, que alguém da Anistia Internacional entrou em contato com você e te deu um toque, tipo, aí, talvez daqui a pouco você tenha que Não, considere sair do Brasil, sei lá. não, então, foi um momento da eleição do Coiso, né? Sim, Que muitas pessoas me falaram: ah, não, você pode estar aí. Não era verdade no momento, né? Existe por trás do Bolsonaro, dentro do governo Bolsonaro, existem também
por trás dele muitos interesses diversos, né? Você tem o olavismo, Militarismo. você tem os militares, você tem os olavistas, você tem os evangélicos, né? Então, eles não se organizam tão rápido ao ponto de conseguir perseguir pessoas ou intelectuais ou artistas de maneira tão eficiente, né? Sim. Mas em algum momento eu tenho amigos na anistia que eu falei, eu devo tirar um passaporte ou não devo? E a resposta que eu Mas isso recebi pensando no seu trabalho, né, na sua exposição, assim, né? e na minha vida, nas minhas filhas, mas como eu disse para você, eu sou branco, homem, né, hétero, homem hétero e branco, assim. Eu trabalho nos dois maiores jornais do país. Na época foi uma ingenuidade perguntar se eu deveria tirar passaporte porque talvez eu tivesse que sair do país. Uhum. Porque, na verdade, quem está sofrendo sob esse governo de extrema-direita e fascista são os pobres e os negros, né? Claro, Eu tenho algum dano, com alguma certeza. perseguição, né? Mas é muito menor. O que eu estou passando é Sem muito dúvida, menor. sem dúvida, mas ainda assim, e é claro que é muito menor, eu acho que sempre a gente tem que levantar todas essas radicalidades extremas, assim, se pessoas que trabalham com expressão direta e que não diminuem a voz em relação ao autoritarismo e tudo mais, se elas forem ameaçadas, independente da camada social, é algo que tem que se falar sobre, né? Claro, independente de classe social ou da camada social, você precisa dizer, está errado, assim. Eu não estou justificando, né? Dizendo, os negros e pobres sofrem mais, então a classe artística não pode reclamar. Não acho isso. O que eu acho é o seguinte, que a gente tem mais chance de se proteger, né? E por isso Claro. mesmo a gente tem que ficar aqui. Ir para Portugal é o caralho. Assim, eu vou fugir para Portugal. Não vou, não vou. Vou Uhum. ficar aqui, sabe? Até porque eu não corro risco real mesmo, assim, sabe? De me de sofrer. Eu sofro alguma sanção autoritária, algum ranço autoritário, é claro, né? Como todo mundo. Mas eu sou um privilegiado. Assim. O que tem que ser visto e olhado é o crescimento de camadas armadas, inclusive, né, e altamente reacionárias, pessoas que não tinham voz antes, que agora estão achando o direito de matar, de subir com pessoas, ainda mais do que era antes, sabe? Porque sempre existiu, como eu já falei para você que hoje sempre existiu, né? Só que agora parece que chegaram ao poder essas ideias, né? De que bandido bom é bandido morto, que não precisa julgar, porque se é um vapor ou se está com um rádio na mão ou uma arma na mão, pode matar. Cara, se você é a favor da pena de morte, você luta por isso, você recolhe 1 milhão de assinaturas e leva para o Congresso. O que não pode é você passar em cima da Constituição e começar a matar pessoas que É, você julga que são é, bandidos. aí tem uma coisa que eu acho bastante maluca, que é assim, se você pegar 30% do país que vota em Bolsonaro, né? Vamos 25. Hoje em dia, 25. 25, vamos lá para 25, então, dessa camadona 25%, eu imagino que uma boa parte dela seja realmente ignorante num lugar que não é escroto, entendeu? Assim, tem uma camada que não tem informação e é levada mesmo. Só que eu fico achando muito doido dessa camada 25% Bolsonaro, que sabe disso tudo e é consciente de alguma forma. Então me parece um delírio suicida, porque não é só o mais trágico, que é a favor da morte violenta e contra qualquer diferença, mas só que nesse lugar tem um delírio suicida, que é uma coisa que parece que vamos morrer mesmo. Eu acho
Tá entendendo? Não sei, porque eu acho assim, que fora da nossa bolha, sabe? Morrer todo Por mundo, exemplo, parece é, isso. mas você, assim, eu entendi isso até tarde demais, assim, que você tem realmente, a gente tem 46 milhões de evangélicos, né, no Brasil, e nem todos eles são guiados por fanáticos e Claro, corruptos, né? sim. Você tem tipo, batistas evangélicos, né, de igreja batista, que seguem os ensinamentos de Jesus, por exemplo, né? Não matarás, se baterem na sua cara, ofereça outra face, enfim. O que acontece é que esse lugar do. Cara, você tem pessoas que você fala, ah, por que você votou no Bolsonaro? Eles falam, ah, não, porque não dava mais o PT. Basicamente, a gente escuta muito isso, assim. Mas tem outros que falam, não, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Paulo Guedes. Quer dizer, fora da nossa bolha, ele votou simplesmente por uma política econômica que ele acredita mais. Ele está cagando para o discurso homofóbico ou misógino ou contra os negros ou os índios ou o meio ambiente. É, Existe, é multifacetado, assim. A gente olha e fala, ah, não, são todos fascistas. Não são, não são assim. São pessoas que, em algum momento, por um motivo ou por outro, falaram, ah, agora eu quero mudança. Mas que mudança eles queriam, né? uhum, Porque eu não consigo entender também, né? É difícil entender o fenômeno que fez a gente chegar até aqui. Porque é um é, homem completamente despreparado, que nunca trabalhou na vida, a gente sabe disso, né? Como deputado, é um homem do sistema, ao contrário do que ele diz, que não era um homem do sistema político. Ele passou 30 anos no Rio de Janeiro, no pior lugar que tem, uhum, no Rio de Janeiro, na LERJ, né, nos piores partidos. Então não é uma coisa muito simples de olhar e falar, ah, não, todos são fascistas. Não é exatamente isso, sabe? A claro gente que não. sabe que as próximas eleições, inclusive, as bancadas progressistas e de esquerda têm que acordar e saber que os evangélicos são pauta, que os religiosos têm pauta, sabe? Ouvir esses movimentos, que não são necessariamente movimentos conservadores, não, sabe? Eu conheço alguns evangélicos, sabe, que não comungam do que a gente está vivendo agora, assim, não comem junto Uhum, desse tipo de violência institucional que a gente está vivendo. sim, Não, e nem desse tipo de olhar sobre o outro, sabe? Da violência pela violência. Quando a gente tem o presidente do país falando um CPF cancelado, matamos um bandido, o uhum, que, que a gente quer? Né? O que, que a gente quer? A gente quer cada um com uma arma na cintura? é, Ah, você é ruim, eu vou te matar? Eu acho que não é o caminho, sabe? O caminho é falar, a gente precisa reconstruir os caminhos institucionais que estão derretendo, sabe? Assim, a é, educação, a saúde, a escola pública, tudo que a gente está falando, assim, que se derreteu. É muito fácil quando você. É por isso que eu falo que o Bolsonaro é menor que o bolsonarismo, sabe? A sim, ideia, a ideia que concordo. Bolsonaro representa é muito maior do que ele, assim. Ele vai passar, ele vai sumir. É, é, Ele é antigo. Essa ideia não vem de hoje, de que, ah, não, eu tenho que ter uma arma porque o Estado não me defende. Porque o cara vai ser solto depois. As pessoas que não entendem nada de justiça, sabe? Não entendem que dentro do Código Penal existe sim o réu primário, existe sim a segunda instância. E aí você tem movimentos para acabar com a segunda instância. Você prendeu. Não é assim, sabe? é. Deixa eu aproveitar esse silêncio curto para. Porque é difícil agora o que eu vou fazer, porque naturalmente a gente veio para esses temas do que está acontecendo com o país, né? Mas eu vou puxar para um outro lado agora, porque a gente já está aqui há um tempo, que é o seguinte, Dami, é,
como o negócio que eu estou propondo aqui se chama Botica Terapia, e aí tem esse viezinho, né, da terapia, e que estamos fazendo isso, né, assim, a gente, faz um tempo que a gente não se falava, né, porque a gente se falou pra caramba na pandemia, e eu vou trazer um pouco para esse lugar, que é mudar de Falar de assunto. política também, falar de política também é cuidar da cabeça. Também, Eu não, falo muito é sobre política essencial. na terapia, porque ela afeta a gente diretamente, assim. Então a gente gastar um pouco do nosso tempo falando primeiro sobre isso também é uma forma de botica terapia, assim, sabe? Perfeitamente, não, estamos, tá rolando, perfeito. Agora, antes da gente se encontrar, hoje, eu fiquei pensando assim, como eu sei que você não gosta muito desse tipo de encontro, né? De live, falar, vamos ter que nos encontrar e falar sobre alguma coisa, live, lá. Eu falei, bom, Eu caso. sempre falo que é minha última live, né? Porque eu tô quase virando a Tereza Cristina, que eu já fiz umas 4 lives. Estamos Eu não enterrando, quero mais hoje fazer. estamos enterrando as lives de André Gami. Eu espero não fazer mais nenhuma. Tá bom, que fique claro aqui para quem estiver pensando em te chamar. Mas o que eu pensei agora, até para dar uma leveza na nossa live aqui, mas que bom que foi natural e é essencial e é terapia sim, o que a gente está fazendo. Mas o que eu pensei foi, eu lembrei que quando a gente se conheceu e a gente já aquele papo clássico, somos velhos amigos desde agora, porque a gente ficou amigo muito fácil. Depois de pouco tempo que a gente já estava muito amigo, você publicou um livro, que eu não lembro o nome, você vai lembrar, que tinha uma parte dele que você fez um trabalho que era Hotel Botica, ou Botica Hotel. Sim. E, e eu dei uma revisada nele agora há pouco, e os quadrinhos, o que você inventou, é uma grande loucura, meio até violenta, o gato num ventilador sendo jogado de um lado para o outro e tal. Então, puxando para esse lado agora, mais na suavidade da coisa, da terapia, da botica terapia, você acha, a partir dessa coisa linda que você fez pensando em mim e intensa, que eu, na verdade, merecia mais uma psiquiatria do que uma. Porque é bem demente o que você fez, assim. Fale sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente é amigo desde sempre, assim, né? E a gente ficou mais amigo em 2013, quando eu fui morar na sua casa. A gente Sim, morou junto 25 dias ou 20, não me lembro. Eu tinha acabado de divorciar, eu saí de casa e eu estava de cabeça muito precário. Você lembra disso, né? Eu me lembro claro. do dia que a gente pediu uma pizza que eu não comia há vários dias nada, né? E aí você me falou assim, André, come uma fatia. Uhum. Você queria me convencer a comer uma fatia de pizza. A comer alguma coisa, eu lembro. Coisa, porque foi um momento muito duro para minha vida. Seu pai me acolheu muito. E aí, cara, eu acho que daquele dia pra cá, isso serviu pra gente fortalecer o que a gente tem junto, sabe? A gente sempre teve, que foi a amizade nossa, assim. Claro, sim. A questão de fazer o que é maluco, né? Essa série de tiras, pouca gente leu, eu acho que tem muito menos isso. The Boutique Hotel, né? Isso. Quando você pergunta de onde sai isso, o meu, a minha maneira de produzir as coisas, eu não sei se existe um lugar de falar, ah, não, isso aqui é nonsense demais, então eu não posso falar sobre isso, ou isso é político demais, ou isso é crítica de costume, eu não posso fazer, ou isso é humor, sorvete na cara, eu não posso fazer. Uhum. Eu, com a idade que eu tenho, e eu já tenho alguma idade, né? Todo dia que eu sento para desenhar, eu estou aberto a fazer o que vier, sabe? E tem uma pegada que, quando você abandona
crítica de costume ou crítica política e vai falar sobre amor ou vai falar sobre ah, esses devaneios, que foi o caso dessa série, né? Sim, Também não tem nada demais fazer, sim, sabe? sim. É porque eu não sou eu não quero viver sobre essa pecha de que eu faço um trabalho político ou de crítica de costume ou de nada assim. Com outdoor, né? Que vem junto. Né? Eu não quero. E o que a gente passou junto assim, né? E a gente já passou várias coisas juntas assim. Sim, Só serviu para reafirmar o que a amizade é muito importante, né? E aqueles 20 dias que eu passei na tua casa, cara, foi um período de transição. Eu cheguei a escrever para o meu editor do Globo e da Folha, eu escrevi um e-mail no mesmo dia para os dois falando: eu não quero mais trabalhar, porque eu não consigo trabalhar, não tenho força para trabalhar, eu estou muito triste. Eu nem tinha noção do que era depressão na época, né? Que era parar de comer, parar de tomar banho, sei lá. sim. Achava que eu estava passando, Inclusive, essa, eu é, achava que eu estava passando um momento ruim só. e essa fase que você passou lá em casa, quando eu ainda morava no Rio, né, nesse momento difícil para você, tem uma parada que aconteceu que foi a gente tá em momentos muito diferentes, né? E eu não consegui te dar o colo que você precisava, né? Isso Não, mas aconteceu. você me deu, você estava num momento, era carnaval, você lembra, né? Eu estava indo o tempo inteiro para a rua, voltando em horários diferentes dos seus, e você totalmente fudido lá em casa. Eu chegava e você estava dormindo no chão, eu te botava na cama. Aí É. depois eu chegava e você estava acordando, indo trabalhar meio tenso. Eu Ou acho que alguém. eu dormi no chão várias vezes na sua casa. Eu te botei muito na cama nesse período, sim. Eu lembro disso. Mas você me deu colo sim, você me acolheu, e aí tem um negócio que eu vi que você estava vivendo outra parada, sabe? Eu acho que você estava solteiro, né? E era outra coisa. Mas o que importa é que eu, na época, eu não tinha entendimento do que eu estava passando, sabe? Eu me lembro que meu pai foi na sua casa me buscar e falou: André, você não pode mais ficar aqui, você tem que Sim. mudar, Aqui não é o caso para o que você está passando aí. passando. Mas serviu de tudo. Eu me lembro que antes eu debochava muito. Falava, não, depressão é uma coisa que não existe, só se for em caso extremo, né? E as pessoas sofrem e sofrem mesmo. As pessoas perdem coisas, perdem pessoas, sabe? Sim, Foi um aprendizado muito grande. O seu pai me ensinou muita coisa. Foi o seu pai que disse, abriu a porta do quarto onde eu ia morar e falou: outras pessoas já usaram esse lugar para recomeçar. Você lembra disso? Ou caraca, seja, sim, sim. ele já acolheu outras pessoas que estavam em dificuldade naquele quarto. Assim. E é isso mesmo que aconteceu, exatamente. E quando eu escrevi esse e-mail para os meus editores falando eu não quero mais desenhar, eu não consigo mais, os editores dos dois jornais não aceitaram minha demissão. Falaram, manda 20 dias de tiras antigas de 5 anos atrás, que a gente segura a onda aqui. E aí a gente volta a falar do início do papo, que era como faz para produzir, né? Pô, Uhum, cara, tem dias que você está arrebentado. Tem dias que você foi. Sua filha está doente. Ou que você foi traído por um amigo, traído por uma ideia, traído por uma convicção que você tinha, assim. sim, Então, e todo dia você tem que trabalhar, sabe? Tem que fazer quadrinho. sim. Eu tive um É, aprendizado na tua casa que eu me lembro em algum momento que você me chamou depois de meio ano que eu tinha saído da sua casa. Eu já tinha reconstruído a minha vida. Você falou, vem me visitar. E eu falei, eu não consigo ir para tua casa. Você lembra disso? lembro, sim, lembro. Que eu falei que eu tinha medo de ir para tua casa. Sim, Porque eu tive uma experiência tão violenta de sofrimento lá que eu falei, eu não quero mais voltar lá. Ou seja, você que me deu apoio, me deu guarita, no final das contas eu falei, não, mas eu não consigo voltar. Toda vez que eu passo em frente ao teu prédio, em Botafogo, eu olho e falo, foi ali que eu sofri. É olha, verdade. só ficou essa marca então, né? Ficou Importante. não por sua causa, né? Você estava me ajudando. Sim, sim.
Agora, é muito doido, porque você me lembrou não, cheguei aqui a um lugar meu, desse momento da pandemia e tudo mais, pensando em você lá em casa, nesse período, trabalhando e não conseguindo trabalhar, esse e-mail que você está falando aqui, que mandou e tal. E eu, como você sabe, há muitos anos não, não venho botando trabalhos meus na roda, né? Coisas que eu invente. E aí, calhou de eu estar com um disco pronto para lançar e ficar justamente nessa dúvida por conta do que está acontecendo com o mundo agora, de pensar, será. Primeiramente, eu falei, não vou lançar nada agora, porque não é o meu disco que vai ser importante para todas as pautas essenciais e tudo mais, né? Mas depois de muito esforço e muita conversa com muita gente, eu entendi que sim, que eu tenho que fazer o trabalho acontecer, né? E, na verdade, o conteúdo desse disco da Carnívora, ele trata também do que está acontecendo com a gente aqui, apesar de não ter sido feito para isso, né? Mas eu tive a chance de me recolher em respeito a um negócio que eu vi que, na verdade, respeitar o, 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 o agora seria justamente eu me forçar a me expor, né? A expor alguma expressão. Mas foi muito conflituoso, e continua sendo. Mas Mas você não acha que exatamente esse momento que a gente precisa se apoiar na arte, na música e na literatura, acho total, e as pessoas também precisam disso, sabe? É, mas é sempre as pessoas precisam disso, mas segue sendo sempre um lugar que eu não entendo aonde eu estou pisando e até onde eu estou conseguindo chegar para ser. É, então você está me dizendo que você julgava que não era importante fazer música agora, porque é muito importante fazer música agora. Muito. é, Mais importante do que tudo, fazer música. certo. É óbvio que o mais importante é fazer música. Música, Agora, né? No é, momento que a gente está vivendo. sim. Não, eu optei pelo faça o que você tem para fazer, independente da camada, de onde você vem, porque eu estava realmente recolhido por conta de saber justamente dos meus privilégios e tudo mais. Só que, na verdade, isso eu entendi, me parece que é pior, não faz sentido, na verdade, né? Tipo, eu sou aqui uma pessoa que tem alguns privilégios, então eu não posso ter voz. E, na verdade, eu acho que é pior isso. Um gesto menor, né? Eu Eu acho acho, que eu pode acho, falar. inclusive, eu acho, inclusive, que, primeiro, você não tem nem tanto privilégio assim quanto você pensa, né? Você é um cara que sempre lutou para pagar contas e tudo. E, em segundo, eu acho que a música é muito importante agora para a tua saúde mental e para dos outros que escutam tua música, sabe? Eu vi a preparação do disco e eu até queria saber coisas da preparação do disco, porque a gente conversou durante o ano passado, Sim. quando a gente estava quarentenado e preso, que eu falei, como é que você vai fazer esse disco? Sozinho? Você consegue mexer nos aplicativos para fazer música? Como é que foi que você fez isso? Assim? Não, pois aí é que tá. Esse disco foi feito antes, né? Ele está sendo confeccionado há 4 anos, né? E você Com tem um livro sendo feito desde 2013, que é um livro de horas. Tem esse livro que a gente fala muito sobre. Você acompanha o processo desse livro. Você tem Pois um é, livro que desde 2013 você está fazendo. que Pode ter parado de eu fazer. pego ele, mas só que eu já terminei ele. É um livro, inclusive, por exemplo, eu não lançaria ele do jeito que ele está agora, porque
Não mesmo, porque Por é quê? um Por quê? calendário, né? É um calendário, um livro de horas que fala de todos os É um dias. calendário, né? É, o nome é calendário. E o livro não é nada mais, nada menos do que uma. Ele parte de uma pesquisa superficial por querer, que é dar um Google, mais ou menos isso, não só um Google, mas uma pesquisa na rede básica para o que aconteceu no dia. Então, 2 de fevereiro, o que aconteceu? Aí vem informações de qualquer tempo da humanidade, né? Em 1800 e tal, 2 de fevereiro, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas só que a ideia mesmo central do livro é mudar a história de fatos que me interessem. Então, o que me interessa na pesquisa que eu faço superficial, justamente porque eu já quero transformar em cima do superficial. Então, se fala assim, dia 3 de março de 1930, cara, toda informação que me interessa eu pego e transformo ela numa ficção. Então, é um gesto de necessidade de ficcionar a própria história para não fazer com que essa história superficial da rede ganhe um músculo tão grande, né? Que a gente possa ter essa história que está na rede superficial e que a gente possa reinventar ela também e oferecer uma outra versão que parta da invenção. É um elogio à invenção, ao desejo de criação, né? Mas o que eu te pergunto, assim, que assim como a construção do disco, quando você tem dúvidas do momento que a gente está vivendo, é necessário fazer um disco, é necessário escrever um livro, não tenha dúvida disso. O livro, a música, né, a literatura, as artes, o teatro, eu penso muito nas pessoas do teatro e do cinema, né, que sofreram muito durante a pandemia, estão sofrendo, inclusive, financeiramente combalidos e tudo. Eu acho, cara, que assim, é que nem pão e água, assim. É tão importante que o teatro retome, que o cinema retome, que a literatura seja retomada. Nós somos também uma força de alento, sabe? De cuidar do outro, no sentido de que é importante fazer os livros, é importante desenhar, sabe? E aí você tem que. Eu fico pensando no processo que você teve de construção. Eu revi esses dias o seu. O vídeo do Homem do Malboro, é esse o nome? É o Homem de Marlboro, a música. E aí eu falei, nossa, eu vi o Dani tocando baixo e o Berna tocando bateria, eu acho. Sim, é isso aí. Foi muito importante para mim, assim, me deu uma calma quando eu vi o vídeo da música. Eu falei, nossa, como estou me sentindo, sabe? Olha só. Eu estive falando com Marieta ontem. Ela falou que vocês escutaram juntos essa música. A gente escutou junto. Numa tela da Marieta gigantesca, assim, de televisão. Eu não tenho televisão em casa, né? Mas quando eu entro numa casa e eu vejo uma telagem, né? Porque se a tela do celular pequenininha já é um problema, né, para a minha família, imagina uma tela gigante. Ontem eu lancei um clipe, que aí já é desse disco que eu vou lançar mês que vem, que é com a Alice Caymmi e se chama, o nome do disco, que é Carnívora, uma música chamada Carnívora. Eu vi o Homem de Negócios e vi a live da Alice com você, que infelizmente tem a Alice chorando, né? Você está batendo os dedos em algum lugar que eu estou escutando um ruído? Não. E aí eu vi, foi uma das lives que eu chorei, sabe? Foi bem emocionante mesmo. E eu não tava, a gente não sabia que ia acontecer essas coisas, obviamente, né? E o papo justamente, essas lives eu nunca imaginei que eu fosse propor lives e chamar
pessoas que eu amo e admiro para fazer isso comigo e tal. Mas foi um jeito que eu achei de existir agora. E com a Alice também, É, cada uma tem sido de um jeito, porque cada pessoa, e todas as pessoas que eu tenho chamado são muito intensas e tal. E a Alice justamente foi levando a coisa para um lugar que terminou intensamente, assim, ela desaguou, foi lindo, importante, assim, para ver como é que tá, né, assim, a gente tá ao ponto de chorar na live, mas foi eu vi, ela sensível. sempre foi uma pessoa com uma sensibilidade enorme, assim, sabe? É, não é à toa que eu chamei ela, que eu fiz essa música para É, ela, tá? Que é essa música Carnívora que lançou ontem, que o clipe é do Nilson, então junta, né, voltando aos afetos, junta o Nilson com a Alice, mais todo mundo que gravou a música e tal. E e a você gente, acha que você vai fazer algum show quando, né? A gente não sabe. mas nem tô pensando nisso, é. É claro que desejando, mas não boto isso num lugar de horizonte de agenda e tal. Mas Eu você te- vê isso só como ano que vem, para vocês da música, do audiovisual. do audiovisual tem muito audiovisual trabalhando com todos os protocolos e tal, conseguindo filmar e tal, né? Que eu vejo pessoas, amigas, trabalhando bem. Mas a coisa do show, que tem essa questão de aglomerar, aí complica mais. Eu acho, eu imagino que ano que vem possa ter, de uma forma diferente. Não a gente indo lá na Áudio Rebel A normal. gente não sabe mais o que vai, como vai ser ano que vem, sabe? Não tem horizonte, né? Mas, e é isso que é doido, porque a gente acaba, por exemplo, o lançamento desse disco, que é mês que vem, que eu já estou gravando há 4 anos, que é mês que vem não, que é esse mês, que a gente já está em julho, né? É dia 23. Eu não imaginava, eu achava que eu ia lançar o disco dando um show, né? Vários shows, com alguma agenda de shows prevista e tal, né? E Como foram as gravações? como foi? Como é que foram as gravações? As gravações foram ainda era o mundo pré-pandemia, então foram gravações na raça, com os amigos, as amigas, trabalhando sem grana, mas todo mundo junto, feliz, cheio de amor para dar. E justamente por conta de não ter grana e tudo mais, durou esse tempo todo, por conta, né, de ir na agenda das pessoas. Mas foi muito bonito, foi a Banda do Amor é a base do trabalho, do sonoro. O Gustavo Benjão, que é da Banda do Amor, é o produtor, e o Negro Léo é o diretor musical, diretor artístico. Foi uma pessoa que estava o tempo inteiro, também gravou instrumentos, mas estava o tempo inteiro pensando a sonoridade do disco, os caminhos possíveis para as músicas, né? Léo, nosso querido, Benjão, nosso outro querido, e cheio de pessoas, é tudo do afeto. Eu não chamei ninguém de fora de um lugar meu de encontro profundo. E esse disco está pronto. Essa botica terapia aqui que eu inventei é justamente por conta de ter esse lançamento desse disco dia 23, e eu falo, bom, agora eu vou ter que aprender a usar rede social, porque eu sempre tive preguiça de ficar. Preguiça e nunca desejei ter que ficar vendendo meu peixe nesse lugar, né? Porque isso já era uma coisa dada antes de pandemia, né? Mas com esse lugar de isolamento e impossibilidade de marcar shows e tudo mais, eu falei, vamos nessa, esse disco, esse álbum fala sobre coisas que calham para o momento. E aí eu tive que começar a pensar como existir em rede social, porque eu não mexia com isso, eu não estava presente. Eu já estava aqui É, fora do Rio de Janeiro, não dando show há 5 anos, com a minha família aqui em cima de uma montanha, bem isolado antes da pandemia, a gente já estava isolado, sabe? mas vocês foram muito sábios, assim, Ana Maria também.
no momento em que vocês saem do Rio de Janeiro para procurar um lugar de calma, né? No campo, assim, eu sinto muita inveja. Eu falei, cara, conseguiram, sabe? Você viveu uma experiência diversa. Quando a gente se encontrou em Friburgo, ano passado, que eu vi você de boné, você parecia um trabalhador do campo mesmo, assim. Você não vestiu roupas bonitas, sabe? Não, não. Você foi do jeito que você trabalha todo dia, e eu sei que você, porra, a gente já conversou, você planta, mata galinha, cata ovo, Ah, é é, uma não. coisa muito diferente, Porra, né? imagina uma pessoa. Assim, claro que a gente vai respeitar tudo, mas imagina você se muda da urbe, do caos total, e tem a chance, tem a possibilidade de estar numa casa com um terreno, que é uma coisa assim, muito privilegiada, você ter uma terrinha para poder plantar e viver e tudo mais. Eu fico imaginando, pô, deve ter uma galera que se mudou justamente para o mesmo esquema do apartamento, tipo, eu vou para roça, mas não é roça, eu não vou, eu vou ficar num apartamento vendo o meu Netflix e ponto. Porque abre um leque muito grande se você puder, né? Ter uma terra e poder se investigar isso, né? E não é só uma questão de virar. Eu não virei essa pessoa, eu não sou agora um cara da roça que sabe tudo, que planta sem parar. Não. Eu dei um Não mergulho, é, não é. passei um período bem grande, agora da pandemia, de um ano, só me dedicando a aprender a plantar e a plantar todo dia mesmo, porque se você quer plantar muitas coisas e variadas coisas, você precisa cuidar sem ajuda, né, de outras pessoas, você precisa cuidar que nem filho, assim, é todo dia com muito trabalho. É incrível, assim, é realmente você entende um pouquinho como é um trabalho intenso e foda. Mas enfim, aprendi um monte de coisa, não sou essa pessoa, sou músico mesmo, passo mais tempo criando, escrevendo e tocando do que plantando. Mas vale muito você, pelo menos, passar por isso e entender outros tempos, né? Outras dinâmicas. Mas você me falou da construção do disco, pandemia, né? E o que você fez pós-pandemia? Música, Justamente, eu passei uma grande parte do tempo nesse lugar da terra, né? Trabalhando com a terra, aprendendo. E aí eu comprei um equipamentozinho de som que eu nunca tive, nunca soube montar nada, editar som, nunca tive placa de som, assim. E comecei a investigar isso. E a partir disso eu comecei a produzir de uma forma que eu nunca tinha produzido, né? A compor através de instrumentos, teclado MIDI, sons do Logic, tá. E aí é claro que surgem músicas com outras texturas, né, outras atmosferas. Eu mandei, não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar. Eu mandei um e-mail anteontem para a Banda do Amor, de novo, que são grandes amigos que eu admiro, com uma proposta que vem dessas músicas que eu tenho feito pós-pandemia, por conta dessa nova forma de compor, que não é um violão, é um instrumento com muitas possibilidades, por conta de ser MIDI, né? E a vontade é um disco manifesto mesmo, assim, algo para derrubar mais rápido o horror. A temática é essa. Inclusive, a gente até está considerando, se o pessoal topar, não demorar para realizar o disco, porque se tudo der certo, o horror cai antes. Pelo menos esse horror, né? Outros ainda você vão. sabe que uma questão que eu tenho com o audiovisual e com a música, os músicos, né? Cara, o quadrinho você faz de um dia para o outro, né? Sozinho, não seja nada.
E a música, ela precisa de muito instrumento da visualização, precisa de mesa, de som, de tudo, sabe? E é um negócio onde eu nunca vou chegar, porque eu trabalho com o mínimo, né? Eu trabalho com caneta e papel. Mas olha Como é só, que é? Como é que é André, a parada? mas isso daí também não é por aí mais, né? Tem esse lugar da música que você trabalha ela, né? E muitas pessoas envolvidas e você passa por vários processos e tal. Mas também se romantiza isso sem desmerecer nunca, porque isso acontece o tempo inteiro. Mas o mundo em que vivemos hoje em dia também existe muitas outras camadas de processo de música que são imediatas também. Se você for passear no Instagram, no YouTube, você vai ver uma galera que vai, sei lá, vou chutar aqui, eu nem sei se tem alguém para dizer, mas que uma pessoa que compõe, que nem você faz as suas tiras, que compõe hoje para publicar daqui a 5 horas no meu horário de publicar a música do dia no Instagram e mantém alguma rotina com essa velocidade. Isso vira um conteúdo seguido, porque a gente sabe que vai ser uma música fresca feita agora, e a pessoa registra a feitura e já publica daqui a 2 horas. Então, claro, eu sou talvez um romântico que ainda quer pensar em quem vai estar junto do projeto, o que eu estou falando com isso e se eu preciso de tempo para isso e tudo mais. Mas só que não é só mais isso, né? E nunca foi. Só que agora a gente vê a coisa acontecendo rápida para quem quer fazer rápido e que pode ser interessante. Meio minuto que minha cadelinha frita está pedindo comida para eu der um tempão. Eu Tá? acho que Só a uma gente mas eu acho que a gente aqui já chegamos legal. no tempo, né? Eu acho que já tá lindo demais. Eu achei foda, porque eu juro que é a primeira vez, eu fiz até agora a Botica Terapia, eu acho que você é a quinta pessoa, quinto amigo, ou sexta, e dessa vez foi a vez que eu falei, meu Deus, não sei como é que vai ser, porque o André, eu sei que ele não gosta desse lugar, e eu nunca tive esse lugar também, para mim eu tô aqui É, me esforçando para fazer alguma coisa, para inventar alguma coisa, né? Mas que bom que foi natural. Eu fiquei com medo de ter que criar alguma coisa para você não ficar não, triste. não, não. A gente faz coisas que a gente não gosta também, Botica. A vida também contempla essas coisas, fazer coisas que a gente não gosta. Mas com você eu gosto, sabe? Você é meu irmão, né? Nós somos irmãos, assim. Somos, claro. A gente passou tudo. Mas quando eu falo que eu não gosto de fazer, é porque eu não gosto mesmo. Claro. Não, eu Falar. compreendo perfeitamente. Deixa eu te falar uma coisa para a gente fechar, então. Você está trabalhando, tem algo que você está para publicar em breve, para falar aqui, mesmo que você tenha muitos seguidores e tudo mais, a gente segue querendo Eu tenho divulgar. um estou fazendo no Companhia das Letras, eu faço um livro lá com uma crítica ao público, né, no Globo da Folha. Eu tenho uma exposição no fim do ano de arte, tudo possível. Mas eu também não estou fazendo nada disso. Estou cuidando da minha saúde, da minha cabeça, da minha vida, né? Certo. Eu não estou num rolê de produção, não. Eu estou meio parado. Tá E vivendo. acho bom isso também. Sim, sim. Certo. Então é isso, olha, vamos nessa. Eu vou falar do meu, que é esse disco Carnívora. Zé, quando é o lançamento, exatamente? E em que canal vai ser? O lançamento é dia 23 de julho, pela gravadora YB Music, que é muito importante. Essa gravadora, ela é bem importante para a roda da música tá acontecendo no Brasil, não de agora não, tá? Já tem bastante tempo que o pessoal da YB, Maurício, Benoni, uma galera muito
da pesada, que eu agradeço mesmo. Eu gosto muito de estar junto com eles. E eles são essenciais para o fluxo da música tá acontecendo. E isso vem de bastante tempo. Eles são de São Paulo, mas só que eles acolhem diversos artistas de vários lugares diferentes e tal. Eles comentam música. Uma plataforma, como é que me explica aí você que é músico? Eu não sei nada dessa. Em todas as plataformas. Eu lancei 2 singles e 2 clipes, já que são desse disco que eu vou lançar dia 23 de julho. Esses singles e esses clipes estão nas minhas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, é só procurar Botica, que está nessas redes. Ontem eu lancei Carnívora. Tem tudo. Não, é só procurar pelo meu nome que acha. E são coisas que estão saindo agora, frescas. Ontem saiu o clipe de Carnívora com a Alice Caymmi. E são músicas que vão ser lançadas junto com o disco completo 23 de julho. E antes eu vou estar falando sobre isso nessas redes sociais. Pretendo fazer uma coisa que eu não sei ainda, me diz aí o que você acha, que eu não sei se vale a pena ou não, que é no dia do lançamento do disco, eu abri um Zoom aberto, infinito, e fazer um Big Brother do bem, tipo, ficar o dia inteiro filmando uma rotina da casa. Eu quero que você faça o que eu quero mesmo, é que você faça tentar. Eu acredito muito nisso. Sim, no tocar mesmo, né, Mudu? De você pegar um violão e tocar e falar, olha, o que era antes de gravar. Sim, não, mas nessa live infinita que eu quero fazer no dia do lançamento, que são horas, tipo, vou botar minhas filhas para pintar meu corpo, vou fazer uma comida doida, vou ficar mostrando a casa até a hora de mostrar o disco. Eu acho que eu também vou tocar as músicas do disco justamente desse jeito. Mas enfim, você consegue tocar esse disco do jeito que você usou violão? Eu sei tocar da forma que eu compus, né? Depois elas mudaram, algumas ficaram bem diferentes, por conta dos grandes amigos e amigas maravilhosos que meteram a mão nas músicas, ainda bem, que melhorou. Ainda bem, sempre os amigos para dizer tá errado, não faz merda, ou que bom, faça isso, né? Ou nem é merda, nem é isso. Tipo, olha aqui também esse caminho aqui que eu pensei para esse som que você está trazendo, né? E aí são caminhos que eu jamais iria conceber e que são maravilhosos. Eu tenho esses amigos que não falam parabéns, faz isso. Os amigos que falam, vai fazer merda e não faz isso. São os melhores amigos. Perfeito. É foda, hein, cara? Alguma hora eu vou ter que ler um livro teu tentando achar, porque desculpa, mas eu gosto mesmo, assim, né? Porque senão fica parecido cadê o meu amigo que não acha nada ruim nessa porra? Amigo, acho, fala. Porra, amigo não é pra bater nas suas costas e falar parabéns, você é um herói, você é um gênio. Amigo é pra falar, cara, não faz isso não, você é uma merda. Tá, o teu próximo livro, Eles são os melhores amigos. eu vou tentar achar alguma coisa pra não bater nas costas. Irmão, te amo muito. Vou escutar teu disco hoje, hein? Tá, você tem ele? Eu sou muito ruim, né, de tecnologia, mas a minha companheira consegue fazer a gente escutar. Tá, qualquer coisa eu mando de novo. Dá um beijo nela. Te amo pra caramba. Obrigado. Eu te amo muito. Por a gente fazer isso aqui junto. Você é uma força da natureza. Cuida do teu dom. Vamos cuidar da gente, dos nossos dons e dos dons dos outros, recebê-los e trocar com essa coisa toda linda de todos. Obrigado, um beijo grande. Beijo enorme, amor. Até já.